Biografia de William Carey, capítulo 4. Entre os dissidentes. William não sabia bem o que esperar quando atravessou a porta baixa da sala de reunião. Ele ouvira dizer que os dissidentes mantinham hábitos estranhos e prometeu a si mesmo que manteria a guarda. Contudo, conforme a reunião progredia, ele se sentia estranhamente em casa. Vários homens proferiram mensagens curtas e outros se levantaram para ler versículos da Bíblia. William nunca estivera em um grupo de pessoas que parecia acreditar no que lia com tanta certeza. Um dos homens do grupo, o Sr. Chater, leu alguns versículos do capítulo 13 de Hebreus. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Versículo 13. William sentiu que as palavras falavam diretamente com ele, pois passara toda a sua vida indo à igreja certa, dizendo as coisas certas, estando no acampamento da moda. Apesar de tudo isso, ele não sentia nenhum poder para mudar quem era. Agora ele começava a pensar que talvez pertencesse ao grupo de fora do acampamento, fora da religião do Estado, entre os dissidentes. Era um pensamento surpreendente para William, no entanto ele sabia que estava certo. Quando a reunião de oração terminou, ele conversou com John sobre a decisão tomada. Ele queria se tornar dissidente. John estava animado e entusiasmado. Agora ele e William tinham discussões mais longas enquanto cortavam solas e faziam as costuras. Eles se revezavam lendo capítulos da Bíblia em voz alta, enquanto o outro martelava e costurava sapatos. Nos 6 meses seguintes, as coisas correram de forma bem tranquila para William, até setembro de 1779. Naquele mês, o mestre de William morreu de forma repentina, deixando William e John sem emprego. A essa altura, John já havia terminado o aprendizado e conseguira encontrar trabalho com rapidez. No entanto, William ainda tinha 2 anos de aprendizado pela frente. No entanto, depois de vários dias na busca, Thomas Wold concordou em ficar com William para ele terminar o período de aprendizado. William se mudou para uma casa a 3 quilômetros de distância, onde começou a frequentar uma igreja dissidente liderada por um certo senhor, pai de 3 filhas. A filha do meio se chamava Dolly, embora seu nome verdadeiro fosse Dorothy. Ela e William estavam muitas vezes juntos nos cultos dos dissidentes. Dolly também visitava a antiga casa muitas vezes porque sua irmã mais velha era casada com Thomas Wold, o novo chefe de William. Embora Dolly fosse 6 anos mais velha, era quieta e tímida. William, por sua vez, tinha uma opinião sobre tudo. Logo, os dois estavam caminhando juntos, como era chamado namoro na época. E em junho de 1781, menos de 2 anos depois de William se mudar para a cidade, eles se casaram. William contava 19 anos e mal podia sustentar uma esposa, pois ainda era aprendiz. O casamento foi muito simples. A irmã mais nova de Dolly, Kitty, foi a dama de honra. E quando chegou a hora de assinar o registro de casamento, Dolly e Kitty assinaram o documento com um X. Nenhuma das duas frequentara a escola e nunca havia sido ensinada a escrever. Isso não era incomum para as mulheres nesse período. William prometeu ensinar Dolly a ler e escrever depois de seu casamento. No começo, o casamento foi bem. O casal morava em uma casinha minúscula e William dedicava todo o seu tempo livre à criação de 2 jardins, um para cultivar vegetais e o outro para cultivar as flores que tanto amava. Em 1 ano, nasceu sua primeira filha, uma menina. William a chamou Anne, em homenagem à avó que morreu quando ele era muito jovem. Agora William não tinha apenas uma esposa, mas também uma filha para sustentar e um pequeno salário recebido por confeccionar sapatos. No 2º ano, William se tornou pregador em tempo parcial para os dissidentes e falava cada 2 semanas em uma aldeia que ficava a 12 quilômetros de distância. É claro que ele precisava caminhar até lá e voltar. As pessoas na igreja eram pobres criadores de tapetes e não podiam pagar o suficiente para comprar o couro para fazer um novo par de sapatos para substituir os que ele usava com toda a caminhada. William costumava parar na casa de seus pais para almoçar depois do culto.
A mãe de William ficava muito orgulhosa quando os vizinhos diziam a ela que pregador maravilhoso era o seu filho. No entanto, nenhum dos membros da família ousou ir ouvi-lo. Não seria correto que um funcionário da igreja da Inglaterra ou alguém que morasse em sua casa fosse visto em um culto dos dissidentes. Custaria ao pai de William o emprego se ele comparecesse a tal reunião. Os pais de William não tinham feito a caminhada de 15 quilômetros para ver o filho na nova casa, de modo que não tinha ideia de quão pouco dinheiro ele e Dolly tinham de fato. A família de William costumava comer aveia e água vários dias. Quando sua filha contava 18 meses e estava começando a falar, ficou muito doente. William e Dolly fizeram o possível para ajudá-la, mas ela logo morreu. William também ficou muito doente com o mesmo mal e não pôde comparecer ao funeral de Anne. Uma mensagem foi enviada para sua mãe, que veio ajudar a casa triste. Quando Elizabeth Carey chegou à casa do filho, ficou horrorizada ao ver as condições em que ele e Dolly estavam vivendo. Não causava admiração que o bebê tivesse morrido e William estivesse muito doente. O chalé era tão úmido que as páginas dos livros de William estavam todas úmidas. Não havia comida na despensa, nem cobertores quentes o suficiente para impedir que uma pessoa congelasse em uma noite de inverno. A senhora Carey começou a trabalhar ao esfregar as paredes mofadas e ferver uma enorme panela de sopa. Enquanto trabalhava, Dolly fraca se sentou no canto ao lado da cama de William, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ela perderia a filhinha e o marido na mesma semana. Com o cuidado especial da mãe de William, William começou a se recuperar aos poucos, mas não de forma plena. Pelo resto da vida, ele pegava tosses e resfriados com facilidade e muitas vezes sentia o peito dolorido, em especial quando o tempo estava frio e úmido. Houve outro efeito colateral de sua doença. Quando William se levantou do leito após a doença, o topo de sua cabeça estava completamente careca. Restaram apenas uns pequenos tufos de cabelo ao redor da orelha. Ele ficou esperando que o resto do cabelo voltasse a crescer, mas no final abriu mão da esperança e encomendou uma peruca barata do Sr. Wilson, um peruqueiro e amigo dissidente. William contava só 23 anos na época e se sentia muito envergonhado por estar careca, ainda mais quando era convidado para pregar em um lugar novo. Embora William tivesse ficado careca e sentisse o peito como resultado de sua doença, algo muito pior havia acontecido com Dolly. Ela sofreu um choque com a morte da sua filha Anne, sua amada filhinha. Embora ela tenha voltado a limpar e a cozinhar, algo dentro dela havia morrido. Ela perdeu o brilho nos olhos. Foram necessárias muitas semanas até William se sentir bem o suficiente para voltar a trabalhar em tempo integral. E sem trabalhar, a família não tinha dinheiro nem para comprar comida. Tom, o irmão mais novo de William, havia generosamente enviado dinheiro que estava poupando de sua pequena renda. O dinheiro impediu que William e Dolly morressem de fome. Quando a senhora Carey retornou para sua cidade e explicou a situação aos seus amigos e vizinhos, muitos deles fizeram contribuições em dinheiro até haver o suficiente para que William e Dolly comprassem um pequeno chalé. O chalé ficava em um terreno mais alto que o chalé anterior e não era tão úmido. Dolly ficou feliz em se mudar. Tudo no chalé antigo lembrava a filha recém-enterrada. William esperava que a nova casa significasse um novo começo para ambos. Contudo, mesmo depois da mudança, Dolly ainda não conseguia tirar a ideia da morte da filha da cabeça. Sempre que William podia, ele continuava a estudar grego e latim e lia quantos livros conseguisse encontrar. Um que ele achou particularmente útil era chamado Ajuda aos Viajantes de Sião, uma tentativa de remover vários obstáculos do caminho relacionados à religião doutrinária, experimental e prática. Livros com títulos longos vendiam bem naqueles dias. Enquanto lia e relia o livro, William se convenceu de que deveria ser batizado como adulto. Ele havia sido batizado quando ele era bebê na igreja de São Tiago o Grande, mas desejava que o batismo fosse por sua própria escolha, e não apenas pela decisão de seus pais por ele. Assim, em 5 de outubro de 1783, William Carey foi batizado no rio Nene. Foi em uma manhã de outono que o reverendo John Hilland batizou William e escreveu em seu diário: "Neste dia foi batizado um pobre sapateiro viajante."
John Hyland não tinha ideia de que acabara de batizar o homem que se tornaria um dos mais famosos missionários que o mundo conheceria. 3 meses após o batismo, Thomas Wolge, patrão e cunhado de William, morreu. William assumiu seu negócio de calçados junto com a responsabilidade de sustentar a senhora Wolge e seus 4 filhos. William não precisava fazê-lo. No entanto, seu coração era sensível e ele sentia pena deles. Se a vida de William havia sido uma luta até esse momento, agora ela se tornara um desafio quase insuperável. Os britânicos perderam a guerra da Revolução Americana. E como resultado, todos na Inglaterra sofriam em sentido financeiro. Não era um bom momento para começar negócios, em especial com a pouca experiência prática de William. De alguma forma, William, aos 23 anos, precisava de dinheiro suficiente para sustentar a senhora Wolge e 4 filhos dela, além de Dolly, sua esposa. Além disso, ele ainda tentava estudar a Bíblia e pregar em igrejas dissidentes que passavam por dificuldades. Era uma carga sob a qual muitos jovens teriam afundado, mas não William. O inverno de 1784 foi um dos mais frios já registrados na Inglaterra. Durante 9 semanas, a geada caiu de forma pesada no chão durante todo o dia. William quase congelou até a morte, entregando os sapatos que tinha feito. De alguma forma, todos conseguiram sobreviver e o inverno seguinte foi um pouco mais fácil. William prosseguia trabalhando, estudando e tentando animar Dolly, sem saber se ou como as coisas iriam melhorar para ele. Por fim, em 1785, quase um ano depois da morte de Thomas Wolge, as circunstâncias de William começaram a mudar. A cunhada de William se casou de novo, libertando-o da responsabilidade de cuidar dela e de seus filhos. Logo após isso, uma pequena igreja batista, a 14,5 quilômetros ao norte, convidou William Kelvin para ser seu pregador. A igreja não podia se dar ao luxo de oferecer muito a William, apenas 15 libras por ano, e uma capela que estava caindo aos pedaços. Em sentido financeiro, William não estaria melhor que quando fazia sapatos, mas a mudança de profissão era um passo na direção em que William queria seguir. Além disso, William agora teria tempo para estudar a Bíblia e aprender idiomas sem interrupção. Com todo o entusiasmo de um novo ministro, William começou a reconstruir uma congregação que se reduzira a quase nada nos 10 anos desde a saída do último ministro. Como o antigo professor também abandonara a cidade, William pôde lecionar na escola, o que acrescentava algum dinheiro extra à renda familiar. Embora William gostasse de estar com as crianças locais, ele achava difícil ser o professor da escola. Ele não era rigoroso o suficiente e muitas vezes sorria para as traquinagens das crianças em vez de puni-las como deveria. O assunto que William mais gostava de ensinar era geografia, e ele se esforçava muito para ganhar o interesse das crianças em relação ao mundo além da Inglaterra. Era uma tarefa muito difícil, uma vez que nenhuma das crianças jamais estivera a mais do que um passeio de carroça de distância de casa. Para atrair a atenção delas, William desenhou um grande mapa do mundo. Ele colocou muitos pedaços de papel e começou a tarefa meticulosa de copiar os continentes do mundo neles. Para guiá-lo, usou um livro em particular. Cook havia sido morto 6 anos antes nas ilhas, agora chamada Havaí. Antes disso, no entanto, ele fizera 3 viagens de descoberta no Oceano Pacífico. Nas viagens, ele mapeou as novas ilhas e a costa da Antártida até o Alasca. Ao lado de cada um dos continentes e ilhas do mapa, William escreveu notas a respeito do que se sabia delas. Ao lado do que hoje é chamado Austrália, ele comentou: Nova Holanda, 12 milhões de pagãos. Ao lado da ilha de Páscoa estava escrito: ladrões de pessoas, grandes estátuas sem madeira, plantações, bananas da terra, inhame, batata, cana-de-açúcar. Ao lado da China estava escrito: os chineses são de tamanho mediano, com faces largas. Seus olhos são negros e pequenos. Nariz embotado, maçãs do rosto salientes, lábios grandes. Imperadores e príncipes usam amarelo. Alguns mandarins usam preto, alguns vermelho. As pessoas comuns usam azul. O branco é para o luto. Ao lado da Índia estava registrado: Hindustão. 110 milhões de maometanos, pagãos, brahmanes, citris, beis e suders, arroz, romãs, laranjas,
etc. Raízes de figo de Bengala, inhame, rabanete. 8 milhões de indianos são pagãos, vigilantes, cruéis e guerreiros. William Carey muitas vezes ficava mais comovido com as aulas de geografia que seus jovens alunos. Às vezes, quando apontava para o mapa, precisava parar e respirar fundo antes de prosseguir. Ele queria muito partilhar a mensagem do Evangelho com todas as diferentes raças nomeadas no mapa. Mesmo que as figuras ali não fossem precisas, elas davam a William muitas noites inquietas imaginando como seria viver em um lugar onde o nome de Jesus Cristo nunca havia sido falado. A carreira de William como professor não durou muito. O professor da velha escola voltou e durante a noite todos os alunos de William voltaram para sua escola. Isso deixou William sem dinheiro suficiente para alimentar a esposa e Félix, o bebê recém-nascido. William voltou ao que ele mais conhecia, a sapataria. Desta vez ele não abriu o próprio negócio. Em vez disso, trabalhou sob contrato para o Sr. Gould, um sapateiro que fornecia sapatos para o Exército Real e para a Marinha. Isso significava que William tinha que fazer viagem de ida e volta de 18 quilômetros até Kettering, uma vez por semana para entregar seu lote de botas e sapatos novos e pegar couro para fazer mais. Por todo esse trabalho, William recebia 5 shillings por semana, o que junto com o que recebia como pastor batista, mal dava para comprar comida para a família. Até esse momento, William não era um ministro batista ordenado oficial. Sua congregação pediu que ele se tornasse um. Após passar por vários exames e pregar na frente de muitos ministros batistas importantes da época, William Carey se tornou um ministro batista ordenado em 3 de maio de 1787. Ele contava 26 anos. 3 ministros conduziram o culto de sua ordenação. John Hyland, o mesmo que havia batizado William, e Andrew Fuller. Foi a primeira vez que os 3 homens e William se encontraram, e não seria a última. Os 4 estavam destinados a permanecer ligados pelo resto de sua existência. Uma das vantagens de ser ministro ordenado era a possibilidade de participar das reuniões da Associação Fraternal dos Ministros, onde ele ouvia os pontos de vista de muitos ministros mais velhos e com mais educação formal. Nas primeiras reuniões, William se sentiu muito intimidado para dizer qualquer coisa. Contudo, ele era incapaz de ficar de fora de discussões tão animadas por muito tempo. Ele logo descobriu, no entanto, que muitos dos outros ministros tinham visões muito diferentes e não queriam que um ministro jovem novato os desafiasse.